Olá, eu estou falando aqui da Clinifert, Clínica de Reprodução Humana em Florianópolis, e hoje nós vamos começar o primeiro podcast Tentando Engravidar, falando um pouquinho sobre ovo-doação ou doação de óvulos, que é uma possibilidade real para mulheres que doam e mulheres que recebem. Eu sou a Silvia Oliveira Moritz, psicóloga, e há 4 anos trabalho oferecendo apoio psicológico para casais e pacientes que fazem tratamento para engravidar. A gente vai falar primeiramente com a doutora Mila, especialista na área, que vai nos contar um pouquinho sobre a especialidade dela e esse tratamento de ovo-doação. Olá, eu sou a doutora Mila Cerqueira, sou médica, ginecologista, obstetra e atualmente trabalho com reprodução humana. Tenho especialidade em reprodução humana assistida e estou aqui para ajudar as pacientes que têm dificuldades para engravidar a realizarem o sonho da maternidade. Doutora Mila, vamos conversar um pouquinho sobre doação de óvulos, como funciona, né? A doação de óvulos envolve 2 mulheres, uma que doa e outra que recebe, certo? Certo. O que costuma motivar uma mulher a doar? O que vocês identificam aqui na clínica? Então, as mulheres que doam óvulos, elas são mulheres que geralmente estão tentando engravidar, não estão conseguindo, têm bastante óvulos, são pacientes novas e que também desejam ajudar outros casais que estão com dificuldades para engravidar. Então, elas nos procuram com o intuito de realizar o sonho da maternidade, mas ao mesmo tempo ajudar outros casais a realizarem esse sonho também. Essas pacientes, elas não se conhecem, né, mas que têm o mesmo objetivo. Entendi. Então, são mulheres que chegam na clínica para fazer um tratamento para si. Isso. E acabam doando ou secundariamente doando. Isso, elas precisam engravidar, então elas necessitam de um tratamento de reprodução assistida, porque elas já tentaram de outras maneiras engravidar e não estão conseguindo. E então, como elas são novas, porque a paciente que doa óvulo precisa ser nova para a qualidade do óvulo ser boa, e geralmente elas nos procuram por um fator masculino, né? Então o marido tem alguma alteração, algum problema, então ela precisa fazer uma fertilização in vitro. Certo. E aí ela se oferece para poder doar uma parte dos óvulos dela e ao mesmo tempo ganhar algo em troca, que seria o tratamento dela. Então financeiramente para ela é bom. Tá. Doutora, qualquer mulher pode ser doadora? Então, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, as doadoras de óvulos, elas têm que ter até 37 anos e têm que ter uma boa quantidade de óvulos. Além disso, elas têm que passar por uma avaliação psicológica para ver se elas têm condições de realmente ser doadoras, né, de estar doando o seu material genético para que outras mulheres possam engravidar. E ela tem que ter uma boa saúde. Tá? Porém, as clínicas privadas geralmente têm os seus critérios de inclusão diversos. Aqui na Clinifert, na Fert Center, as mulheres que doam óvulos, elas têm que ter até 34 anos, elas têm que ter uma boa saúde geral, elas têm que ter esse laudo psicológico que a gente encaminha para uma psicóloga especialista em reprodução humana para avaliar se ela tem essa condição psíquica, né, para ser doadora. Ela precisa realizar uma bateria de exames virais e genéticos que são conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são exigidos, e ela tem que ter a responsabilidade de seguir o tratamento corretamente, ou seja, tem que ter a responsabilidade de usar as medicações corretas, de vir para fazer os ultrassons, então tem que ter esses critérios. Ok, então aqui na Clinifert tem alguns critérios específicos com relação à idade, com relação à checagem da saúde mental e clínica, né? E possivelmente tem alguma questão aí também para a inclusão da doadora, pensando na receptora? Com relação ao fenótipo dela, né? Geralmente a gente busca que elas tenham preferencialmente a mesma origem, a mesma descendência, que elas sejam parecidas. Seriam, né? Semelhanças físicas. As semelhanças físicas são importantes, além do tipo sanguíneo, não é obrigatório, mas a gente tenta, pelo menos, mesmo o fator RH e o tipo sanguíneo ser
mesmo compatível com o casal. Quando eu atendo uma mulher no consultório falando sobre doação de óvulos, as doadoras normalmente perguntam, né, se essas crianças teriam as mesmas características genéticas que elas, que é algo que elas gostariam. Isso também é pensado? Isso é muito pensado. A gente procura pacientes bem parecidas de aparência física, né? E quais são as pacientes que precisam de óvulos doados? Então, geralmente são pacientes com uma idade avançada. A gente fala que acima dos 44 para mais, geralmente elas vão precisar de óvulos doados. Pacientes que têm uma baixa reserva ovariana, que entraram na menopausa cedo, a gente chama de falência ovariana precoce, e que já não estão mais produzindo óvulos. Pacientes que têm doenças genéticas e não desejam passar para os seus descendentes. Pacientes que realizaram cirurgias ovarianas, tiveram que tirar o seu ovário, ou até mesmo pacientes com doenças genéticas, síndromes que nasceram sem os ovários, né? E as pacientes também que fizeram algum tratamento de câncer e não congelaram seus óvulos. O próprio tratamento da quimioterapia e radioterapia acaba diminuindo a reserva e as pacientes acabam entrando na menopausa antes do tempo. Então, geralmente são essas as pacientes que precisam. Além disso, também tem as pacientes que já fizeram diversos tratamentos e obtiveram óvulos de má qualidade, apesar de novas, e embriões de qualidade também inferior e que também não conseguem engravidar. Muitas vezes elas optam por óvulos mais jovens para ter uma qualidade melhor de embriões e aumentar as suas chances de gravidez. Doutora Mila, para quem está nos assistindo agora e se sentiu tocado por essa questão, qualquer mulher pode vir hoje aqui na Clinifert doar seus óvulos? Então, como eu já falei anteriormente, as mulheres para doarem óvulos elas têm que ser novas, né? Mas doar óvulos não é tão simples assim. Não é só chegar, eu quero ser doadora, ir na clínica, que nem tirar sangue, doar sangue, né? Chegar no hemosc e doar. É diferente. As mulheres que querem doar óvulos, elas têm que ter um compromisso, né? E doar óvulos precisa, primeiro, precisa de uma médica que vai te orientar durante todo o tratamento. Para a gente doar óvulos, para os óvulos crescerem, a paciente precisa tomar medicações, hormônios. Então, ela vai precisar de uma orientação médica durante 2 semanas, né? Acompanhamento ultrassonográfico, uso de medicações, tudo isso ela tem que ter o compromisso de poder vir na clínica várias vezes para poder usar as medicações. Depois ela tem que passar por uma sedação anestésica e um procedimento médico no centro cirúrgico para que os óvulos sejam retirados. Tudo isso envolve custos, gastos, tempo, tecnologia, né? Então, não é tão simples assim. Geralmente as pacientes que querem doar óvulos, elas vêm porque elas precisam de um tratamento também. Seja pelo fator masculino, ou porque querem congelar os seus óvulos. A gente não pode pegar só as pessoas querem doar óvulos e ok, então vem doar. E se ela não volta para fazer as medicações? E se ela no meio do caminho desiste, diz que eu não quero mais doar óvulos, cansei de ter que ir lá na clínica, sair do meu horário de trabalho para ter que fazer ultrassom. Então é um compromisso muito importante. Por isso que tem que ter essa avaliação psicológica, que elas têm que estar comprometidas, têm que saber como que funciona todo o começo, durante e o depois. Então, a gente está aceitando doar óvulos somente às pacientes que realmente querem engajar no tratamento. Entendi. Então, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, a doação de óvulos, ela envolve um tratamento sempre, é isso? Isso, ela envolve. Não é chegar e doar, ela precisa tomar medicações injetáveis que têm custos altos para que os óvulos cresçam, para que o médico possa orientá-lo e para que ele possa retirar esses óvulos através de um procedimento médico, né? Na verdade, é um procedimento simples, mas a paciente tem que entender de todo esse processo, que não é só ela chegar um dia lá, eu quero doar óvulos, é rapidinho, como é que funciona? Não, envolve todo os 2 semanas de tratamento. Ok, então tem custos, né? Custos de medicação, custos de laboratório, custos de parte médica e tecnológica, da tecnologia. Não é tão simples querer doar óvulos e vir e doar dentro de uma clínica. E falando um pouquinho nesses custos, né? Então a doadora que vem doar os seus óvulos, ela acaba assumindo esses custos? Como é que funciona isso, doutora? Então,
No Brasil, não existe compra e venda de óvulos, né? O que existe é a ovo-doação compartilhada, no qual a paciente que quer doar óvulos, ela ganha algum benefício em troca. E geralmente é a paciente que precisa engravidar, que tem bastante óvulos, mas que tem um fator masculino impactando nesse tratamento. Então, ela doa óvulos, em contrapartida, ela ganha o tratamento dela. Não todo, mas uma boa parte do tratamento ela ganha. E com relação a esses custos, né, essa paciente que doa, então, tem esse benefício de ganhar parte do tratamento, e a paciente que recebe, ela paga pelos óvulos? Então, lembra da paciente que doou os óvulos, ela teve que usar medicações injetáveis, ela teve que ir na clínica, acompanhar com ultrassom, seriados, ela teve que passar por um procedimento de sedação anestésica e um procedimento de retirada de óvulos no centro cirúrgico, além de usar o laboratório para o congelamento dos óvulos, né? Então, todo esse custo é repassado para quem vai obter esses óvulos, para a receptora. Então, a receptora, através das clínicas de reprodução, ela pode escolher os seus óvulos. Em contrapartida, ela tem esses custos de pagar todo o procedimento que foi realizado na doadora, para que ela possa, então, engravidar. E aí, com esses óvulos da doadora, a gente faz a fertilização com o sêmen da receptora, do marido da receptora. E aí consegue formar os embriões, preparar o útero da receptora e, então, transferir os seus embriões. Tá. Doutora, para facilitar, né, para quem está nos ouvindo poder entender, a ovodoação é um tratamento que sempre vai envolver uma fertilização in vitro. Sempre, sempre. E a fertilização in vitro, o que é? É a junção do espermatozoide e do óvulo no laboratório, né? Então, entra a paciente 1, que é a doadora de óvulos, a gente retira esses óvulos e junta com os espermatozoides do marido da receptora. Então, no caso, são duas mulheres que farão um tratamento, ambas querendo se tornar mãe, passar pela gestação, e vão, obviamente, chegar nesse momento, né, da fertilização in vitro. Elas vão estar aí compartilhando esse sonho. Isso, uma vai ajudar com material genético, que são os óvulos que a receptora já não tem mais, já não produz mais, e a outra vai ajudar com a parte financeira, de arcar com o tratamento, para que ambas tenham esse benefício de poderem gerar os bebês. Portanto, se você está com dificuldades para engravidar, precisa passar por um tratamento de reprodução assistida, precisa de uma fertilização in vitro, mas também não tem óvulos, você pode também trazer uma amiga, uma parente, alguém que possa doar óvulos para a clínica, que em contrapartida você também ganha o seu tratamento, uma boa parte do seu tratamento. Ou, se você é nova e deseja fazer uma fertilização in vitro ou congelar os óvulos, você também tem o benefício vindo na clínica. Quem regulamenta todas essas questões de reprodução humana aqui no Brasil é o Conselho Federal de Medicina, né? Existe a possibilidade de parentes doarem entre si, porque a gente falou um pouquinho de doadoras anônimas. Como é que funcionaria no caso de parentes? Toda ovodoação é anônima, né? Tanto da receptora quanto das doadoras, elas não se conhecem, a não ser que sejam parentes de até 4º grau. Então, posso doar óvulos para minha irmã? Pode. Posso doar para minha prima? Pode. Até 4º grau, que seria no caso uma prima de 2º grau, pode sim doar óvulos. Se você precisa de um tratamento de reprodução assistida, de uma fertilização in vitro, mas está com dificuldades financeiras, você pode sim trazer uma amiga, uma parente, uma irmã, alguém para doar óvulos para a clínica, e em contrapartida você consegue esse benefício de ter o seu tratamento quase todo gratuito. Estamos aqui então na Clinifert, tendo esse bate-papo com a doutora Mila, falando um pouquinho sobre doação de óvulos, tanto na parte da recepção quanto na parte da doação de óvulos. Ambas mulheres que estão fazendo o tratamento para engravidar, né? Esse é um tratamento que nem sempre é comentado, mas é muito importante que seja falado para que vocês possam cada vez mais, além de informações, terem também a dimensão de como vocês querem realizar a maternidade de vocês, né? Muitas vezes as mulheres chegam aqui na clínica, nós sabemos que os tratamentos mexem profundamente com a parte emocional, além de mexer com o físico. Então estamos aqui para apoiá-las, para que a gente possa conversar e impulsionar um pouco mais
o que existe dentro da reprodução assistida para ajudar você a concretizar o seu sonho, a realizar o seu projeto familiar.